Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Estamos aqui na nossa rotina de devocional, nossa manhã com Deus, né? O nosso café com arroz. Sejam bem-vindos nessa rotina aí de devocional que eu vou começar a fazer para a edificação das nossas vidas, da minha vida e da sua vida. E hoje nós vamos começar o nosso devocional falando sobre um texto muito interessante que tocou meu coração, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 39. Quem tiver a Bíblia, abre as vossas Bíblias. E eu queria ler somente o versículo 2, o versículo 5, 6, o 20, o 22 e o 23, tá? Porque é um texto mais longo, queria só pontuar apenas esses textos. E diz assim a palavra: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de Potifar. O 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu a mercê perante o carcereiro, o qual confiou em as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas essas coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. O Senhor era com José. Se a gente for analisar a história de José, a gente percebe que José foi alguém que foi injustiçado, alguém que foi invejado. Se a gente for ler a história inicial de José, né, José pertencia a 12 irmãos, né, sendo ele aí o penúltimo deles, antes de Benjamim. E os irmãos de José o invejavam, né, porque o seu pai tinha prazer em José. Eu imagino que José seria aquele filho o filho obediente, um filho responsável, né? E isso trazia inveja sobre os irmãos de José, né? Porque José vai ser de grande destaque, até mais do que Benjamim, né? Então eu acredito que José era alguém que era muito responsável, era um homem muito inteligente, uma pessoa muito proativa, que gostava de atender às necessidades, né, do seu pai ali. E o seu pai, ele vai, de certa forma, né, se agradar de José, ver que José era uma pessoa, né, diferente. Esse é o termo. Ele era diferente dos outros irmãos, né? E isso vai causar, gente, uma grande inveja nos irmãos de José. Imagina aí, né? 12 irmãos e um só sendo causador aí de inveja. No termo, assim, no geral, né? Vamos dizer que eles diziam que José era um causador de problemas, né? Ele era o único que
diferenciava dos demais. Então isso causou grande revolta nos irmãos de José, né? Pelo seu pai gostar bastante dele, o seu pai talvez elogiava muito ele, né? E isso vai fazer com que eles lancem José no poço, vendam o seu próprio irmão, né? José vai parar no Egito e a gente olha, a gente pensa assim, por acaso, mas não é por acaso. A gente vê que em todas essas coisas o Senhor interviu e o Senhor estava no controle. Então José vai ter sonhos aí proféticos, né? Que em um desses sonhos é o que vai acontecer futuramente, né? Que ele vai estar governando sobre os seus irmãos, né? Mas eles não vão acreditar e vão entender isso, né? De modo assim, geral, como se José estivesse colocando no lugar de superioridade a eles. Isso vai causar mais revolta ainda desses irmãos. Então, se a gente for analisar, né, o contexto, a história de José, José vai ser vendido pelos seus próprios irmãos. José vai parar na casa de Potifar. Gente, José vai parar na casa de Potifar. E José, o interessante é que ele não era alguém que se destacava só entre os seus irmãos. Ele se destacava onde ele estava. Então ele vai parar na casa de Potifar e ele vai se destacar também na casa de Potifar, né? E Potifar vai colocar ele, vamos supor que gerente ali dele. Era alguém que comandava todas as coisas da casa. Potifar não tinha preocupação nenhuma, porque ele confiava em José. E a Bíblia diz que em tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. Forte, né? Em tudo que José colocava as mãos, o Senhor, era como se Deus estivesse colocando as mãos. E isso, gente, a gente sabe, né, que incomoda muitas pessoas, né? Você ser uma pessoa próspera, uma pessoa que muitas das vezes você não tem nada, mas você tem felicidade. Você não tem nada, mas você tem o brilho do Espírito Santo. Então isso, a luz que você transmite, ela incomoda muitas pessoas. Então eu vejo como se José fosse alguém que aonde ele passava, ele deixava um rastro, ele era luz. Ele era uma pessoa que iluminava, uma pessoa que em tudo que tocava prosperava, porque o Senhor era com ele. E o interessante é que José, ele não vai olhar a circunstância, ele vai dar o seu melhor onde ele estava. Ele estava no Egito, longe de casa, já tinha sido injustiçado pelos irmãos. E ele poderia pensar, né, já tô aqui mesmo, vou viver de qualquer forma, não tem mais jeito, já perdi tudo, já perdi família, nunca mais vou encontrar minha família, mas não. Ele decidiu. Se alguém entregou José, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a identidade. Ele não perdeu o caráter. Ele não perdeu o senso de justiça, de ser um homem justo, de ser um homem íntegro. E quantas das vezes nós passamos por injustiças? Quantas das vezes nós passamos por situações que vão testar a nossa fé, testar o nosso caráter? E a Bíblia vai dizer e vai repetir algumas vezes que o Senhor era com José. E novamente José vai ser injustiçado pela vida. Novamente José vai para um outro patamar, para uma outra etapa, para uma outra fase da sua vida, que ele vai ser lançado no cárcere. E a gente olha e a gente fala, meu Deus, o homem já sofreu tanto. Já teve problemas aí com os irmãos, né? Já teve problema na casa de Potifar. Meu Deus, agora foi pro cárcere. E a gente olha e a gente pensa assim, nunca mais vai sair de lá. Nunca mais, né? Mas se a gente for olhar a Bíblia, quando a própria Bíblia relata que o Senhor era com ele, a gente vê que Deus trabalha na vida de pessoas improváveis. Deus trabalha na vida de pessoas que nós olhamos e não acreditamos. E são essas pessoas que Deus escolhe para fazer.
José era alguém improvável, alguém que é vendido pelos irmãos, vai ser injustiçado, né? José foi de um alto ao baixo, muito rápido, né? Lá na casa de Potifar, comandando os negócios, as coisas de Potifar, e de repente José é lançado no cárcere. Então, o fato de José ser um escravo ali de Potifar, né, de ser alguém mandado ali por Potifar, tirava o direito dele, muitas vezes, de se defender. Quem ia acreditar nele? E quantas vezes a gente é injustiçado pela vida? Quantas das vezes os problemas nos acometem de uma forma que, a nosso ver, nós estamos sendo injustiçados? Mas eu quero dizer para você nessa manhã que em todas essas coisas o Senhor contemplava José. José era alguém que não perdeu o caráter. José era alguém que não perdeu a sua identidade. Ele poderia ter escolhido agir de qualquer forma, de qualquer maneira, mas ele decidiu fazer diferente, ser diferente ali na casa de Potifar, ser diferente no cárcere. Ele decidiu romper barreiras, ele decidiu fazer diferente. José tinha aí feridas muito emocionais, tinha feridas da rejeição por parte dos seus irmãos, feridas da injustiça. E quantas vezes nós fomos feridos, machucados pela vida? E nós estamos estagnados em lugares acreditando que não há mais o que fazer, não há mais como avançar, não há mais como progredir. E eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor está com você. Em tudo, Ele está com você. Basta você querer reagir, basta você decidir que vai reagir, que vai fazer por você. José poderia ter jogado tudo para o ar e dizer, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas ele decidiu fazer diferente ali também. Fazer diferente na casa de Potifar, fazer diferente no cárcere. E do cárcere, nós vamos ver o mover de Deus na vida de José, tornando ele governador do Egito. E quem diria que aquele menino simples lá atrás precisaria passar por todas essas coisas para chegar onde chegou? O lugar que você está hoje não determina o lugar que você vai ficar. O lugar que você está hoje é temporário, é fase, passa. E muitas das vezes nós acreditamos que a fase da injustiça, a fase dos problemas, dos conflitos da nossa vida que nós estamos, as tribulações, as provações que nós passamos, nós acreditamos que aquilo, o deserto, né, que nós passamos, nós acreditamos que nós vamos ficar ali. Mas eu quero te dizer que isso é temporário, isso é fase, vai passar. Isso é fase, você vai sair. Mas você precisa se posicionar. Mas você precisa se colocar na posição. Você precisa se movimentar. Você precisa não desistir. Porque o Senhor está com você. O Senhor é com você. Porque Deus é Deus de pessoas improváveis. Pessoas que ninguém dá nada. Mas você precisa ser alguém que, por mais que a vida te causou transtornos, a vida te causou traumas, você precisa se levantar e fazer algo por você. José foi alguém que serviu, José foi alguém que foi testado, foi moldado e chegou aonde chegou. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse parado? Foi alguém íntegro, foi alguém de caráter. E José foi alguém que ele não negociou seus valores. Ele poderia ter decidido fazer coisas erradas, andar de forma errada, mas ele era alguém que tinha valores e princípios, e ele não negociou seus valores e nem os seus princípios. E o que hoje, muitas das vezes, você tem negociado? O que muitas das vezes você tem aceitado só para estar em ambientes, só para estar em lugares que talvez não é para você? O que hoje você fala sim querendo dizer não? Comece a refletir.
que hoje você tem negociado? Quais os princípios você tem negociado? Não negocie os seus valores, os seus princípios. Você pode mais, você vai além. José era alguém que não negociou. José é alguém que decidiu fazer diferente. E eu imagino que pode até ser que passou pela cabeça de José na prisão. Se eu tivesse talvez aceitado, eu não estaria aqui. Mas eu tenho certeza também que ele refletiu. E depois ele viu como foi importante o posicionamento que ele teve. Como foi importante ele não negociar os valores e os seus princípios. Como foi importante o que Deus fez na vida dele. Então eu queria te perguntar, o que hoje você tem negociado? O que hoje você tem aceitado? Essa é a palavra, aceitado. Só para estar em lugares e ambientes que, ao seu ver, parece ser confortável. Mas não é o lugar que Deus quer que você esteja. Porque Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas melhores. Deus tem lugares que Ele quer que você chegue. E muitas das vezes não vai ser da forma que a gente quer. Não vai ser pelo caminho que a gente acha que vai ser. Porque é pelo caminho mais fácil, né? Não. Vai ser muitas das vezes pelo caminho mais difícil. Mas vai ser onde Deus vai nos moldar, nos lapidar e nos preparar para aquilo que Ele tem para nossas vidas. E o caminho mais difícil muitas das vezes não vai ser o mais fácil. Vai ser o mais doloroso. Vai ser o mais espinhoso. Mas é lá que Deus vai te moldar e vai te preparar para aquilo que Ele tem na sua vida. Então eu quero deixar isso aqui para você hoje. José talvez tinha uma carência, né? Por uma necessidade de aceitação, de aprovação. Eu quero deixar essa reflexão para você hoje. O que você tem negociado? Quais os valores e princípios você tem abrido mão? Só para estar em ambientes, só para ser aceito. E o que o Senhor tem para você? Muito mais daquilo que você possa pensar, sonhar ou imaginar. Você pode ir além. Você pode ir muito mais longe. Mas não negocie os seus princípios. Talvez a vida te injustiçou de alguma forma. Te causou muitas coisas. Mas isso não significa que você tem que ficar estacionado no lugar da dor. É tempo de reagir, de fazer e de avançar. E em todas essas coisas, o Senhor será e o Senhor é com você.